Nós que já estamos estudando os 13 princípios do judaísmo há bastante tempo já. 13 semanas, 11 semanas, com Pesach, com Shavuot no meio, já estamos há quase 3 meses estudando os princípios do judaísmo. Quando nós lemos os 13 princípios do judaísmo, eles parecem muito óbvios, né? Eles parecem até bem que não carecem tanto assim de explicação. Porém, quando nós começamos a esmiuçar cada um desses princípios, nós vemos o quão complexos eles são e quão profundos eles são. Quão profundos eles são. Os primeiros princípios, por exemplo, nós paramos de explicar porque tivemos que parar de explicar. Se a gente fosse seguir explicando, a gente estaria estudando o primeiro princípio, talvez até hoje. Então, cada um desses princípios, eles são de fato muito profundos, porque eles abrangem todo o pensamento judaico, eles abrangem todo o sentido do que é judaísmo. Então, uma pessoa que em um desses princípios ela resvala o pé, ela também resvala o pé no judaísmo como um todo. Se um desses princípios não está muito bem claro para uma pessoa, não está muito bem solidificado no seu pensamento, na sua forma de interpretar o judaísmo com base nesses princípios, essa pessoa nem pode se dizer que ela é judeu mais. Dentre os princípios do judaísmo, nós não encontramos nenhuma lei prática, nenhuma lei que faça isso, nenhuma lei. O Shabat, por exemplo, não é um dos princípios do judaísmo. A Kashrut não é um dos princípios do judaísmo, enquanto princípio. Então, os princípios do judaísmo, eles são todos filosóficos, não são práticos, não são leis. O Rambam, quando ele constrói essa estrutura de princípios, ele leva o pensamento judaico a abranger de início a fim, de uma forma muito sucinta, de uma forma muito resumida e muito bonita até, como funcionaria essa lógica de pensamento dentro do judaísmo. Então, dentro desses 13 princípios, eles podem ser divididos em 3 subgrupos. O primeiro diz respeito ao Criador, quem é ele, o que ele é, o que o compõe, como funciona esse sistema do Criador. Sabendo nós, tendo a conclusão lógica de que há um Criador, nós também passamos a entender que o Criador ele se comunica com o ser humano. Dentro dessa comunicação, nós chegamos à comunicação com Moshe Rabbeinu. Da comunicação com Moshe Rabbeinu, nós entendemos que há uma Torá, e se há uma Torá, há também um julgamento do ser humano sobre essa Torá. Foi o que nós começamos a estudar semana passada. Semana passada, nós estudamos que o Criador, bendito seja, ele conhece os pensamentos do ser humano. Quando nós falamos que ele conhece o pensamento do ser humano, nós entendemos que se ele conhece nossos pensamentos, quanto mais as nossas ações. Então, chegamos à conclusão de que se ele realmente conhece até mesmo o nosso profundo pensamento, nós seremos levados a um julgamento sobre todas as nossas atitudes, nossas ações. Sejam elas boas ou sejam elas más. Ou seja, há um acerto de contas. Então, um dos princípios básicos do judaísmo é que essa vida não vai acabar por aqui. Essa vida, ela prorroga, ela se estende a um pós-vida, uma vida após a vida. No judaísmo não acreditamos em vida após a morte. É vida após a vida. Então, nessa vida após essa vida que nós teremos um julgamento, uma prestação de contas. E aí que nós entramos no 11º princípio, que é o princípio de hoje. O princípio de hoje, ele é escrito da seguinte maneira: eu creio com plena fé, eu creio com fé completa, que o Criador recompensa aqueles que cumprem os seus preceitos e que punem aos que os transgridem. Ou seja, o Criador, bendito seja, que criou toda a existência, criou o ser humano, colocou o ser humano, deu um livre-arbítrio para o ser humano, algo que somente o ser humano tem, nem mesmo os anjos têm, nós temos a opção de fazer o bem
e fazer o mal. Tendo essa opção, esse livre-arbítrio que nós temos em nossas mãos, nós também seremos cobrados pelo que devemos fazer, e se fizermos beceder, receberemos uma recompensa. Se fizermos algo que não seja correto, receberemos um onesh, uma punição. O Rambam, quando ele comenta esse próprio princípio, e aonde Rambam pergunta, fiz essa pergunta em todas as salas. Onde Rambam escreve os 13 princípios? Ele escreve do nada um livro chamado 13 Princípios? Ou ele faz como introdução a um livro? Que livro ele faz essa introdução? Sefer Torah. Não. Não foi o Guia dos Perplexos. É um Perek do Talmud, Perek de Sanhedrin. Tem um nome, Perek. É o que fala do Olam Rabá, agora que eu me lembrei. Fala do Olam Rabá. Fala em todas as aulas. Eu fiz essa pergunta em todas as aulas. Perek Helek. Então, a introdução que o Rambam faz ao Perek Helek, do Tratado de Sanhedrin, do Talmud, ele escreve esses 13 princípios. O que é Perek Helek? É o capítulo do Talmud que estuda, que inicia o seu comentário falando sobre a parte do ser humano no mundo vindouro. Helek, em hebraico, é parte. Que parte nós temos no mundo vindouro? Então, o Rambam, quando ele escreve os 13 princípios, ele trata justamente de nos introduzir a isso, a nossa crença no Olam Rabá, a crença no mundo vindouro. Então, nós temos aqui o comentário do próprio Rambam sobre essa introdução que ele dá. O 11º princípio nos ensina que Hashem sabe tudo o que fazem os... Opa, então o 11º. Vamos lá. O 11º princípio afirma que Hashem recompensa a quem obedece os seus preceitos da Torá e castiga aquele que transgride as suas proibições. A recompensa mais grande que o ser humano pode receber, o que é? Qual a maior recompensa que o ser humano pode receber? Olam Rabá. A vida no Olam Rabá. Então é isso. A maior recompensa que o ser humano pode receber é a vida no mundo vindouro. E o castigo mais duro que o ser humano pode receber, qual é? Não entrar no Olam Rabá. Não, lá, exatamente. Renan respondeu aqui também, como você respondeu, apagar a alma. Caret. Caret é a extinção da alma, extinção da vida, que é a pena de caret. A Torá nos ensina este princípio em dois versículos seguintes, nos dois versículos seguintes. Moshe havia dito a Hashem, e agora, se perdoares o seu pecado, deceder, tudo bem. Mas se não perdoares, apaga também a mim, eu te peço, do teu livro que você tem escrito. Isso é em Shemot, em Êxodo 32, 32. E aí Hashem responde para Moshe, aquele que pecar contra mim, esse eu apagarei do meu livro. Isto mostra que Hashem sabe quem obedece e quem transgride, e recompensa ao primeiro e castiga o segundo. Que livro é esse que Moshe fala que Hashem estava escrevendo? Que livro é esse que Moshe pede para Hashem apagar seu nome? Livro da vida. Quem conhece um pouco da Torá e dos Midrashim, observa que na paraxá seguinte, após esse pedido de Moshe, Hashem castiga ele e subtrai o nome de Moshe Rabbeinu de toda uma paraxá. Toda uma paraxá não conta com o nome de Moshe Rabbeinu, porque ele disse isso. Tudo que um tzadik profere com sua boca, ela ocorre. Isso ocorre de uma forma ou de outra. Então, como Moshe ele fez uma chantagem com Hashem também tirou o nome dele de uma paraxá, mais evidente, não tirou o nome dele do livro da vida. Nós entendemos, então, que a maior transgressão, a maior punição que um ser humano pode receber não é
queimar no mármore do inferno por toda a eternidade, com os demoninhos lá espetando ele com tridente. Não é esse. Para o judaísmo, a maior punição que um ser humano recebe é a extinção da vida. E o maior benefício, o maior bem que a Hashem pode proporcionar ao ser humano é a extensão da vida. Então vamos lá numa parábolazinha. Vamos pegar um carro. Uma pessoa, que nunca viu um carro. Uma pessoa, pelo menos inteligente, que nunca viu um carro. Um Leonardo da Vinci, por exemplo. A gente dá um carro para um Leonardo da Vinci da vida. Ele estuda toda a mecânica do carro, como ele funciona. Com certeza, em 5, 10 anos, ele entendeu toda a mecânica de um carro. Ele é uma pessoa que é inteligente, foi dotada de sabedoria, e ele consegue, pela lógica que ele conta constantemente, entender como funciona um carro. E aí, nós colocamos o Leonardo da Vinci lá de longe, e ele viu um carro. Os carros andando numa rodovia, parando num semáforo, seguindo no semáforo. Ele que entendeu toda a lógica, toda a sistemática de um carro, uma engenharia reversa, muito bem. Ele com certeza também sabe que esse carro não conta com nada que o faça parar sozinho num semáforo, seguir sozinho, não trombar um no outro. Porque ele analisou todo o sistema de um carro, viu que ele conta assim, com um sistema que funciona, porém que ele não conta com uma inteligência. Correto ou errado? Correto. Pegamos agora um ser humano. Ser humano e um cavalo e um macaco ou qualquer outro animal. Os dois têm a mesma estrutura, são feitos de carne, tem olhos, tem cérebro, tem boca, tem língua, tem nariz, tem estômago, tem rins, tem fígado, tem coluna vertebral, tem esqueleto, tem pelo, é fecundado da mesma maneira, nasce da mesma maneira. Qual a diferença, então, um do outro? Se a máquina é a mesma? Consciência. Como? Ainda não escutou, Jackson? Cortou. Fala devagarzinho. O homem tem sabedoria, consciência. No caso do carro, o que tem no carro que faz com que ele pare no semáforo? O piloto. Correto? Então, o que diferencia o cavalo, o corpo de um cavalo, do corpo de um ser humano, se a máquina é a mesma? O piloto. Quem está pilotando? Quem é o piloto? Quem que é o condutor de verdade? Não é o corpo. Se fosse simplesmente o corpo, nós seríamos como os animais, seríamos como um cavalo ou como um cachorro. Então, a autonomia seria exatamente, Edivaldo, a alma. É a Neshama. A Neshama, que é o que move o ser humano. E aí nós voltamos a um sistema. Se nós tivéssemos apenas o corpo, sem um piloto, um corpo sem um piloto não tem como ele ter livre-arbítrio. Um cavalo tem livre-arbítrio? Um cachorro tem livre-arbítrio? Não tem livre-arbítrio. Eles não têm a Neshama. Se nós tivéssemos apenas a Neshama, teríamos livre-arbítrio? Também não. Os anjos não têm livre-arbítrio também. Porque se eles erram, são consumidos imediatamente. Então não tem livre-arbítrio. Eles também não têm como raciocinar para ter um livre-arbítrio. Os animais não têm como ter livre-arbítrio também. Porque eles também não têm consciência, não têm Neshama, não tem algo que os torne conscientes de si próprios. A Hashem precisou fazer o quê? Unir os dois. Na união da Neshama com o corpo, aí sim nós temos um ser agora capaz de ter um livre-arbítrio. Tem um Midrash que conta um pouquinho sobre isso. Só me dá um segundinho aqui.
Nós temos um Midrash que narra um pouquinho sobre isso, que conta uma parábola que diz o seguinte: existia um rei que ele tinha um pomar. Nesse pomar, ele colocou para tomar conta um paraplégico e um cego. Um paraplégico e um cego para tomarem conta desse pomar. E aí o rei ficou tranquilo, falou assim: olha, vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem, só não comam das minhas frutas. Aí o paraplégico pensou: poxa vida, se eu tivesse pernas eu comia. E o cego pensou: poxa vida, se eu soubesse onde estão as frutas, eu comia. Então qual foi a ideia dos dois? O paraplégico falou: olha, cego, me pega nas tuas costas e me leva. E aí, quando chegar perto da fruta, eu falo: para. E aí eu pego a fruta, pego duas, eu como, você come. E eu me beneficio, você se beneficia. E aí é o ser humano. O ser humano, ele é composto de Guf e de Neshama, um corpo e uma alma. Quando nós transgredimos, nós fazemos isso intencionalmente. Nós não acreditamos de que um ser do mal nos possua e nos leve a fazer uma transgressão. Um capeta, uma potestade, um ser, um demônio possui um ser humano e vai e faz ele tomar uma pinga, faz ele fumar um cigarro, ou seja, usar uma droga. Nós não acreditamos nisso. Por que não acreditamos nisso? Porque se porventura um ser possuísse um ser humano e fizesse ele transgredir, que culpa o ser humano tem nisso? Se não foi ele de fato quem fez, se ele foi convencido a fazer. A mesma coisa de um contrato. Se eu pego um contrato, eu falo aqui pro Patrick, eu dou com um revólver na cabeça do Patrick e falo: Patrick, assina esse contrato, senão eu te mato. E ele vai pegar esse contrato, vai chegar em qualquer beitidinho e falar: olha, eu quero receber esse contrato do Patrick. O Patrick fala: mas eu fui coagido. Não tem um beitidinho no mundo que vai falar: não, o Patrick tem que pagar. Nenhum vai falar. Eu vou falar: o Patrick não tem que pagar. Então é a mesma situação dentro do judaísmo. Dentro do judaísmo, nós entendemos que o corpo e a alma, em conjunto, fazem todas as transgressões que dá na telha de ser feito. Então, somos inteiramente responsáveis pelas nossas atitudes. Não temos ninguém, absolutamente ninguém, para colocar culpa. Então, nós temos algumas conclusões baseadas nessa ideia, dessa junção e dessa ação entre alma, desse conjunto de alma e corpo. Para completar, no julgamento final, nossos sábios dizem que Hashem vai unir a alma e o corpo para que nos julgue de verdade. Porque se ele julgasse só o corpo, ele falaria: Hashem, se eu fosse só o corpo, eu não teria transgredido, se eu não teria me dado uma alma para me conduzir. E aí vem a alma agora e diria: Hashem, se você não tivesse me dado um corpo, eu não teria ser hará, eu não teria transgredido. Então, para que haja um julgamento justo, Hashem vai fazer aí a união dos dois. Nós somos julgados como um todo, e não somente como alma, mas somente como corpo. Tá bem? Então, nós chegamos a algumas conclusões. De que a pessoa não é só um conjunto de moléculas orgânicas, senão muito mais. É um ser essencialmente espiritual, unido a um corpo físico. Ou, em outros termos, uma junção corpo-alma. Graças à sua parte espiritual, o homem conhece valores morais como a solidariedade, a verdade, a justiça. Isso diferencia do resto de todos os outros seres vivos, que não conhecem mais do que as exigências dos seus instintos biológicos e são capazes de dominá-los, a menos que sejam adestrados. Porém, de todos os modos, a sua atuação será automática e não pode se considerar livre. Antes de partir para a terceira parte, é importante ressaltar também sobre a questão do Bereshit. O que é essa história do Bereshit? O que é o conto de Bereshit para nós? Eu não digo conto como fábula, eu digo conto como essa história. O que a história de Bereshit vem trazer para nós? Antes de o ser humano, do homem, ter consumido esse fruto do bem e do mal, o que nós éramos? Que diferença a gente tinha de um outro animal do campo?
Que diferença o Adam Rishon tinha de um animal do campo antes dele comer o fruto? Consciência. Ele sabia que ele existia. Mas na parte massa, na parte ação, os animais usam roupa? Só Adão não usa livre-arbítrio. roupa. Os animais vivem. Aí come o que dá na árvore, o animal come. Adão ele chamava isso, ele era como um animal. Ele não tinha responsabilidades. Imagina, já pensaram sobre isso? Antes dele comer o fruto, ele não tinha responsabilidade, não tinha cobranças, não tinha uma. Não, ele não era um ser humano como ser humano. Ele nada mais era do que outro animal do campo. Então, quando ele vem e ele tem a atitude de comer o fruto, o Midrash diz, e Hashem sorria e Adão chorava. Por que o Midrash diz que Hashem sorria e Adão chorava? Porque o homem alcançou o seu objetivo. Seu objetivo era, entre outras palavras, transgredir. Pois se ele não tivesse tido essa transgressão inicial, não teria alcançado o objetivo, que é alcançar uma melhoria, poder melhorar, poder trabalhar a sua alma. Ele pôde agora alcançar, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Olam Haba daqui a pouquinho, trabalhar e se esforçar para conquistar o Olam Haba. E o terceiro ponto é, devido a essa dualidade, corpo e alma, que constitui o homem, este se caracteriza por ter a capacidade de decidir livremente como atuar em cada ocasião. Nós temos, então, dentro do judaísmo, uma teoria que nós chamamos livre-arbítrio. Na verdade, no hebraico, ele faz mais sentido do que no português. No hebraico é Bechirá Hofshi, uma escolha livre. No hebraico, no português, parece que o livre-arbítrio você pode fazer o que você quiser. Se fosse assim de verdade, você poderia falar, eu vou voar, se joga de um prédio de 20 andares e voaria. É uma escolha livre. Livre-arbítrio, tem liberdade para tudo. Dentro do judaísmo a escolha livre. Você pode escolher livremente. Então, vamos supor que você entra numa churrascaria. Você recebe um menu. E o garçom fica do seu lado esperando você escolher ali o que você quer dentro da churrascaria. Você fala, eu sou livre, eu tenho livre-arbítrio e eu vou escolher o que eu quiser aqui desse menu. Isso é livre-arbítrio? Libera o microfone, Sr. Keden, porque eu quero te escutar. Isso é livre-arbítrio, Sr. Keden? Dentro dos parâmetros estabelecidos que é a carta, você pode escolher, fora dela não. E se eu quisesse comer uma pizza? Se ele não fabrica pizza, não está no cardápio? Então, todos os nossos livres-arbítrios, eles são livres-arbítrios condicionais. Nós não temos um livre-arbítrio 100% em todas as coisas, como o senhor Kellen disse, são livres-arbítrios condicionais. Eles são condicionados a uma quantidade de escolhas. Por isso, no hebraico, faz mais sentido do que no português. A livre escolha. São apresentadas algumas escolhas e você escolhe entre elas, correto? Na verdade, quantas são as escolhas que nós temos que fazer na vida? 2. Ah, quem que acertou aqui? Muito bem, Patrick. 2. Quem foi mais que falou 2? 2. Eu? 2. Querem. Muito bem, Sr. Kevin. Então vamos lá. Onde nós aprendemos de fato o livre-arbítrio? Então, é o seguinte passuque. Coloquei diante de ti a vida e a morte, o bem e o mal. Escolhe a vida. Simples assim. Então nós temos sempre duas escolhas: o bem e a vida, o mal ou a morte. Isso quer dizer que o Criador dá à pessoa a possibilidade de fazer o bem ou o mal. A Torá qualifica certas ações como boas e outras ações como más. E nos diz que somos livres para escolher o bem ou o mal. Nossos sábios ensinam que o Criador controla tudo e decreta o que há de ocorrer a cada pessoa. Porém, há um terreno em que Hashem não interfere em absoluto.
o livre-arbítrio. Tem um Pasuk, um Tratado de Brahot 33b, que diz: tudo está nas mãos dos céus, menos... Quem sabe esse? Temor Hashem. Menos o temor aos céus. Tudo está nas mãos dos céus, menos o temor aos céus. Então, se uma pessoa decide cumprir o bem e cumprir o mal, isso não está nas mãos dos céus. Nós temos um problema teológico aqui. Um problema imenso teológico. Primeiro, nós afirmamos que Hashem paga o bem com o bem e paga o mal com o mal. Correto? Tudo bem. Quem puder escrever aqui para mim, Hashem paga o bem com o bem e paga o mal com o mal. É o primeiro problema teológico. Segundo problema teológico que nós vamos ter que enfrentar aqui agora, qual que é? É que Hashem, nós falamos nos primeiros princípios do judaísmo, que Hashem, ele sustenta a criação. Esse é o segundo problema teológico que nós vamos enfrentar agora. Então, por favor, escrevam os dois para que eu não me esqueça. Alguém puder escrever aqui para mim, eu agradeço. Primeiro problema teológico. Hashem paga o bem com o bem, paga o mal com o mal. Por que ele não faz isso instantaneamente? Porque ele não faz que, por exemplo, uma pessoa que coma em Yom Kippur tem uma dor de estômago imediata. E uma pessoa que deu uma tzedakah aqui, daqui 10 passos ela encontre o dobro do dinheiro que ela doou. Por que Hashem não faz de imediato uma pessoa que transgride o Shabat, que aconteça uma coisa má com ela, e uma pessoa que coma kasher, uma coisa boa com ela? Porque Hashem não faz de imediato uma pessoa que fala uma Lashon Hará, e no Lashon Hará sim é de imediato com a existência do Beit HaMikdash. Vou pegar outro exemplo. Uma pessoa que faça o mal para o seu próximo, o mal para alguém, por que Hashem não causa de imediato um castigo para ele? E Hashem prorroga, não dá de imediato, e às vezes nem está aos nossos olhos, nem está aos nossos olhos esse castigo. E por outro lado, as pessoas que fazem muito, muito, muito bem, muito bem, ele não dá de imediato já uma recompensa. Também, Lucas, também pode ser porque ele nos dá a chance de fazer chuva. Mas e por que se fosse só essa a resposta, somente a pessoa má não receberia de imediato, mas a boa sim? Correto? É o mesmo caso, senhor Kevin. Se a Hashem fosse somente pela questão de esperar fazer a techuvá, as pessoas boas receberiam recompensa de imediato. Rav. Sim. Mas não é dito nos profetas lá que tem uma questão, né, de que se a pessoa pratica o mal a vida toda, chega no seu último instante, ela pratica algo bom e se arrepende, ela é julgada por esse ato bom que se arrependeu. Do mesmo jeito, a pessoa que pratica o bem a vida toda, se chegar em determinado momento, ela pratica o mal agora, e vem a morrer, ela vai ser julgada pelo mal que praticou e não pelo bem que fez a vida toda. Não tem isso? Tem o caso que a gente até passei esses dias atrás no grupo, quando o Rav comenta o caso de Elisha Ben Abuyá, um fato com uma gadá conhecidíssima. Ele comenta: há quem conquista seu Olam Rabá em toda uma vida e há quem conquista seu Olam Rabá em um só instante. Tem os dois casos. Um é muito difícil, que é um só instante, é muito difícil de se conquistar o seu Olam Rabá em um só instante. Principalmente no fim da vida. Tá bom? Por que é muito difícil esse caso, Eliel? Deixa eu só terminar aqui, pera um pouquinho, Eudá. Uma pessoa que deixa para se arrepender no fim da vida, em um momento de morte, somente a Hashem vai saber se aquele arrependimento dele é de verdade ou se ele está se arrependendo porque ele está para morrer. Entende como é complexo isso? Então, quando nós estamos em Ilhot Shuvah, do Rambam, tem livro em português, muito bom, a gente falou sobre esses dias com algumas pessoas.
Ele comenta isso, é muito complexo você saber se uma pessoa se arrepende de verdade. A gente nunca vai saber, só quem sabe é a Hashem. Vamos partir desse princípio. Mas mesmo assim, alcançar esse arrependimento no fim da vida, ele é dúbio. Ele não dá para ter certeza se você vai conseguir se arrepender de verdade pelo arrependimento do que você fez de mal ou pelo medo que você vai morrer. Qualquer um na frente, na hora da morte, se arrepende de tudo. Qualquer um. Entende? Sim. Então é complexo. Melhor que se arrependa. Por isso que o Talmud fala: se arrependa um dia antes da sua morte. Um dia antes, não espera chegar no dia da morte. Então temos essa problemática. Por que que então, a pergunta é Rudá? Arave, tipo assim, as instituições aqui, elas são muito limitadas. Elas julgam as ações do homem, mas não julgam o homem. Eu acredito que os céus é diferente. Os céus julgam o conjunto da obra. Se os céus for julgar uma pessoa simplesmente pelo último ato dela, e se for um justo que viveu a vida inteira praticando justiça, e se for um malvado que viveu praticando maldade, e só por uma vez ele praticar justiça, ele será julgado por isso? Uma pessoa que se arrepende no fim da sua vida, ela é chamada até de... O caso de Elisha Ben Abuyá, ele é chamado de Rabi Elisha Ben Abuyá. Ele se arrependeu no último momento da sua vida e vem uma voz dos céus e diz: Rabi Elisha Ben Abuyá, nós te convidamos a fazer parte do Olam Rabá. Os sábios ouviram uma voz do céu dizendo: nós te convidamos. Porque ele se arrependeu de verdade no último instante de sua vida, ainda que ele se conduziu durante toda uma vida de forma errada. E também tem o caso de Aher, que é um outro sábio, é um outro rabino muito grande, que foi rabino de Rabi Meir. E ele foi um grande sábio, e ele virou Tagah. Ele mudou o pensamento dele. Mudou totalmente o pensamento dele, ele ficou louco, ele abandonou tudo que ele sabia. Então, há pessoas, há casos e casos. Há casos onde uma pessoa ela se conduz com justiça durante toda uma vida e ela bobeia no fim. Essa bobeada no fim ela pode ser severa. E uma pessoa que conduziu com erro toda uma sua vida, e como o caso de Elisha Ben Abuyá, ele morre de tanto chorar. E aí os céus convidam as almas e chamam ele de Rabi. Entende? Então, por isso que Rav diz, Rabi no Akadosh diz, há pessoas que conquistam o seu Olam Rabá em um instante e há pessoas que conquistam o seu Olam Rabá em toda uma vida. Porque esse julgamento nós apenas analisamos, para que a gente possa nós buscarmos a Teshuvá. É só por isso que a gente analisa. Porque a resposta nós não temos. Nós analisamos, não temos a resposta. É impossível uma pessoa que diga essa pessoa vai para o Olam Rabá, essa pessoa não vai para o Olam Rabá. Ainda um tzadik, Gadol, temos, vamos dizer, 99% de certeza que o Rabi Ovadia foi para o Olam Rabá. Temos 100%. Quem conhece, o único que conhece o interior dele, o pensamento dele, é a Kadosh Baruch Hu. Entende? Nós não temos condições de falar isso. Tá ok? É porque o Talmud diz que um animal, ele pode ser julgado aqui, é tipo assim, deixa eu ver se eu lembro como é que diz lá, o malvado que não é malvado totalmente, é aquele malvado que praticou coisas mal, mas que também praticou um ato de justiça. Então ele vai ter a porção dele aqui e não terá a porção no Olam Rabá. O justo, que não é totalmente justo, ele será castigado aqui para ter o Olam Rabá. Mas aí que é a questão. Quando você sabe que é isso? Como você analisa cada um? Nós não temos capacidade de julgar. Não temos capacidade de julgar. Não tem como você olhar para uma pessoa que está sofrendo e falar: essa pessoa está sofrendo por causa disso. Nem Moshe Rabbeinu conseguiu entender. Essa foi a pergunta que Moshe Rabbeinu fez para Hashem. Moshe Rabbeinu fez uma pergunta que Hashem não respondeu. Moshe Rabbeinu falou: Hashem, me ensina a ver a tua face. Eu quero ver a tua face. Eu quero ver como você age no mundo.
Eu quero entender por que um justo sofre e por que um rachá prospera. Essa é a pergunta de Moshe Rabbeinu. E a Hashem responde para ele, eu faço o que eu quero fazer. Eu farei o bem quem quiser fazer o bem e causo o mal quem quiser causar o mal. É isso que eu faço. Você não vai, Certo. nós não vamos entender. Então nós devemos nos distanciar do julgamento o máximo possível e apenas analisar alguns casos, porque é o máximo que a gente pode fazer também com certeza. Então vamos lá. Prosseguir. Então nós temos a primeira problemática que a gente vou tentar resolvê-la aqui agora. Então, como podemos dizer então que a Hashem paga o bem com o bem, o mal com o mal, e por que ele não paga de imediato? Vamos supor que ele pagasse de imediato. Uma pessoa fez uma coisa boa, cai uma pedra na cabeça dela. Uma coisa má, cai uma pedra na cabeça dela. Fez outra coisa má, cai outra pedra na cabeça dela. E uma pessoa fez uma coisa boa, deu uma tzedakah, o dobro do dinheiro. Deu uma tzedakah, o dobro do dinheiro. O mundo, se fosse desse jeito, seriam separadas entre as duas classes de pessoas. Os espertos e os burros masoquistas que querem sofrer. Porque ele só vai fazer isso porque ela quer sofrer. E o outro só vai fazer o bem porque ele é esperto. Não tem amor a Hashem. Não tem um servir a Hashem consciente. De opinião. Não tem um servir a Hashem por livre-arbítrio. Você, de novo, perdeu o seu livre-arbítrio. Se o mundo tivesse as recompensas e as punições de imediato, não haveria livre-arbítrio. E a segunda problemática, que é se Hashem sustém a criação de verdade, e ele é inteiramente bem, inteiramente bom, como pode, então, um assassino, quando se depara diante de sua vítima, ao puxar o gatilho, por que Hashem não tira a vida dessa pessoa? De imediato, ele tira o seu poder de manter a vida dessa pessoa. Por que Hashem não faz isso? Porque Hashem não faz com que o câncer que mata uma criança matasse somente os bandidos. Por que Hashem não faz isso? É um pouco injusto a humanidade se a gente pensar dessa maneira. Hashem criou a humanidade, criou a vida. E ele criou um sistema onde ele deu para o ser humano o poder de decidir fazer o bem e fazer o mal, ainda que seja contra a vontade dele próprio. E ele dá total liberdade ao ser humano e ainda o mantém, ainda que todas as suas opiniões e todas as suas decisões sejam más. Parece injusto. Mas Hashem é bom ainda em dar a liberdade de fazer o mal. É um pouco difícil entender isso. Aceitar isso mais difícil ainda. Mas é igual a uma democracia. Democracia reza que nós temos a liberdade de falar o que quisermos. Eu posso falar o que eu quiser ainda que você não concorde. Você tem que me ouvir ainda que você não concorde. E quando for a sua vez de falar, você vai falar, mesmo que eu não concorde. Eu vou ouvir ainda que eu não concorde. Então, diante de Hashem, ele deu livre-arbítrio. E tem que manter essa bênção que ele deu, essa dádiva que ele deu para o ser humano. Ainda que a atitude do ser humano não seja que ele concorde. Porque senão, se ele tirasse a vida de uma pessoa, quando fosse fazer uma coisa má, onde estaria o livre-arbítrio? A pessoa não faria de forma alguma porque ela saberia que ia responder aquilo por imediato. Ou seja, anularia o livre-arbítrio de qualquer forma. Exatamente. Então vamos lá, vou ler agora aqui o comentário sobre tudo isso que eu expliquei, tá bom? Se o castigo ou a recompensa fossem outorgados imediatamente depois do cumprimento ou da transgressão de um mandamento divino, a capacidade de escolher seria anulada. E sim, a liberdade de escolha da vida humana não teria sentido mais. Já que o propósito da criação foi que a pessoa adquirisse a perfeição por si mesma. Outro exemplo. Aqui é os exemplos que eu já dei. Então nós podemos ver que o ser humano ele teria uma anulação da sua escolha, uma anulação das suas opiniões, da sua própria atitude, se os seus castigos fossem ou bênçãos fossem de imediato.
Por exemplo, o Hitler, de maldita memória, o que ele praticou? Ele pagou tudo aqui. Com certeza Ele... não, né? Então, isso aqui a gente tem que buscar uma resposta para isso. Mas, veja bem, quando a gente começa a julgar, a gente também começa a ser julgado. Imaginemos a infinidade. A gente já falou várias vezes sobre a infinidade de Akadosh Baruch Hu, tá ok? A infinidade é muito grande. Então, às vezes, a gente que ainda está na nossa vida, a gente fala assim, poxa vida, eu sou um cara muito bom, né? Eu sou bom demais, eu faço tzedakah, eu vou na tefilá, eu como kasher, eu sou muito bom. E aí vem outra pessoa que fala, poxa vida, eu estou só começando a aprender a guardar Shabbat, estou só começando a comer kasher. E pensem essas duas pessoas comparadas ao infinito da bondade de Hashem. Qual é melhor um que o outro? Na verdade, a gente não viemos aqui para esse mundo para sempre. Igual. Agora vamos pegar o que é maldade. Uma pessoa que é como Hitler, uma pessoa que é um animal, tá ok? Ele é um animal. Uma pessoa que não respeita a vida humana, indiferente se foi contra os judeus, se foi contra o Mussolini, o Hitler, o Che Guevara, o Fidel Castro, esse outro da Venezuela aí, o Chávez. Qualquer pessoa que não respeite a vida humana, seja ele um líder, seja ele uma pessoa que seja um traficante do Rio de Janeiro, seja ele quem for que não respeita a vida humana, qual a diferença de um para o outro? Se a gente for pensar em maldade. Se não tem diferença deles, para mim não tem diferença nenhuma. Matar 1 milhão é a mesma coisa. Talmud fala, você mata uma vida, você mata um mundo. Quase você salva o mundo, né? Salva uma vida, salva o mundo. Mata uma vida, mata um mundo. Tá ok? E aí agora vamos pegar para nossa vida. Lógico, a gente nem se compara essa maldade deles, porque eles têm uma maldade de desrespeito com a vida humana. Tá ok? Fora a questão do desrespeito à vida humana, vamos pegar a nossa maldade, nosso descuido com uma coisinha que seja. Vamos supor o nosso descuido com uma coisa simples. Eu não ligo de olhar essa comida, se ela é kasher. Eu vou comer isso aqui desse jeito mesmo, para mim tá bom. Eu vou comer isso daqui desse jeito, para mim tá bom. Ok? Vamos pegar esse caso. Uma pessoa que é judia, ela vai no mercado, eu compro aqui tudo que é aqui, eu já sempre comprei isso, sempre comi isso, para que olhar, para mim tá bom isso. E uma outra pessoa que ela não tá nem aí mesmo, ela vai lá no mercado, ela come o corintiano dela, o corintiano é um enroladinho de presunto e queijo, ele come a coxinha de frango, ele come a pururuca de bacon, ele mete o pé no balde. Qual a diferença? Qual a diferença? E consequências, Rabi? Os dois, indiferente se é pouquinho, se é muitão, os dois estão mantendo o pé no balde. Entende? Uma pessoa... E aí você começa a perceber que não existe a distância entre a transgressão e a prática, ela é muito estreita. Ela é muito estreita. Então, você para de observar uma pessoa que fala, poxa, essa pessoa está tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, e ela fala, como essa pessoa é sadia, tá lá, aquela barbona, aquele chapéu, tudo de preto, aquelas coisas assim, e aí você fala assim, e se ela transgride uma coisinha pequenininha? Eu também transgrido minhas coisinhas pequenininhas, e ele também. Qual a diferença de eu para ele para transgressões nossas? Ele pode cumprir muito mais Torá, eu também posso cumprir um pouquinho mais, bem menos Torá. Mas de acordo com a vida, e diante de Akadosh Baruch Hu. Então, diante da infinidade da bondade de Akadosh Baruch Hu, nós somos nada. Então, quando nós pensamos dessa maneira, não é para depreciar a gente. É para não ter vergonha de entrar diante de Akadosh Baruch Hu. Da mesma forma com aquela pessoa que você acha que pode ser um tzadik gadol, você também pode entrar diante de Akadosh Baruch Hu. Da mesma forma que o Vadeu Seif entrava diante de Hashem, na tefilá dele eu entro, eu já achei na minha tefilá, e somos iguais. Porque diante de Akadosh Baruch Hu, a sabedoria dele, a sabedoria minha estão iguais. Estão niveladas diante de Akadosh Baruch Hu. A santidade de uma pessoa e a minha estão praticamente ali, estão batendo.
Porque diante de Akadosh Baruch Hu, tudo se anula. Entende? Então, quando a gente vai analisar a transgressão de pessoas, como Hitler, como tudo, tá bom, eles foram muito mais, foram perversos demais, mas para mim não tem diferença nenhuma de um presidente do Brasil que rouba dinheiro do hospital. Que diferença tem? Me diz. Eu quero que alguém me explique. Existe diferença entre o Hitler, que matou milhões de judeus com câmara de gás, e um presidente que rouba do Ministério da Saúde R$50. Que faltou R$50 para comprar a vacina para matar umas crianças. Para matar, não. Para curar umas criancinhas. Faltou R$50. Foi R$50 que faltou para comprar aquela vacina que queria salvar uma criancinha. E aí? Qual é a diferença? Não tem diferença. O desrespeito com a vida humana, ela está igualada. Evidente, o Hitler foi um perverso evidente. E os perversos ocultos? Por isso que no judaísmo a gente fala sobre os justos ocultos. A justiça você não mede pela roupa, pela aparência, pela barba, pelo cabelo. Você não mede por isso. Você mede de uma maneira que você não vai saber nunca medir. Os justos são ocultos. E os perversos também são um pouco ocultos aí. A gente tem que parar e colocar todo mundo aí num nível igual. O Hitler é tão mau quanto um presidente do Brasil, da Colômbia, da Venezuela, do Peru, dos Estados Unidos, que roube de criancinhas, que roube de hospital. Tá ok? Então, assim, eu particularmente eu não sou da opinião que tem que ficar julgando, tá bom, Oda? Porque se eu julgo, significa que eu estou pronto para ser julgado. Tá bem? Se eu julgo, eu estou pronto para ser julgado. E eu não estou pronto para ser julgado. Tá bem? Então é mais ou menos isso. Sabino, Sim? me ajuda. Pode perguntar. Tem muita coisa na minha cabeça. Na Paraxá Nassau, Sim. Pérez 5, eu estou falando certo, Pérez 5, capítulo 5, né? Sim. Passuque 7, versículo 7, está escrito lá, eu não sei na tradução do hebraico o que fala. Derrit vadu et ratatan. Ratatan. Na Torá Emes, essa palavra hebraica aparece como alguém que transgrediu ou que roubou. E eu, quando li roubou, eu pensei assim, a alma, corpo, o senhor falou na aula de hoje, corpo e alma estão aqui e tem que realizar uma ação. E provavelmente foi estabelecida lá no Shammai. Quando o meu corpo, através da minha alma, não realiza o que deveria realizar para a ascensão, eu posso entender que é uma transgressão. Essa transgressão, ela pode estar entre eu e Hashem apenas. Ou a transgressão pode estar entre eu e minha mulher, ou o meu rabino. E aí já muda. E aqui diz que o tratamento disso, a retificação disso, a teshuvá disso, implica em arrependimento e restituir. Tem situações que tem que restituir. Agora, se isso tudo for levado, como é que a conjuntura em que vivemos aqui pode nos ajudar, no caso, o transgressor, né? Eu que transgredi com a minha mulher, numa relação aí, isso não, como é que a conjuntura, eu acho que tudo está voltado
para que, no tempo vivido aqui, a gente possa se arrepender, tratar, restituir, se for o caso, e reaproximar de Hashem. Nessa conjuntura do falado hoje, dessa lição que está nos sendo dada hoje, eu fico pensando como é que... Porque tudo é feito que o pai não quer condenar ninguém. Não. Tem um conto racídico muito bonito sobre isso. Tem um conto racídico muito bonito sobre isso. Eu espero que ele te ilumine para te dar a resposta dele. Tinha um Rebbe muito famoso, não vou lembrar qual dos Rebbe que foram, não é da Chabad, é um outro Rebbe de outra Hassidut. E ele tinha um sapato descolando, ele levou no sapateiro Vishnitz, eu acho que era um dos Rebbes de Vishnitz. E ele levou para o sapateiro, estava tarde, já escurecia, descendo. Ele chegou para o sapateiro lá, levou o sapato dele e falou assim para o sapateiro dele: olha, está bem tarde e eu sei que você está cansado, trabalhou todo dia, você pode me entregar amanhã. O sapateiro pegou o sapato e começou a martelar, falou assim: não, a vela, ele tinha uma velinha, né? Falou, não, enquanto a vela ainda está acesa, eu posso trabalhar. O que esse Rebbe fez? Correu desesperadamente para a yeshiva dele, sentou e começou a estudar mais. E os alunos vendo isso, falaram: Rabi, não é teu costume fazer isso. Ele fala, o Rebbe responde assim: hoje eu recebi uma mensagem dos céus. Enquanto a vela ainda está acesa, se pode trabalhar. Ner Hashem. Quem sabe completar esse verso, esse passou? Ner Hashem Nishmat Adam. A vela de Hashem é a alma do homem. Enquanto a alma ainda está acesa, enquanto ainda nós vivermos, ainda podemos trabalhar e melhorar. Então, enquanto existe vida, você pode consertar qualquer coisa. Qualquer erro que você tenha cometido na sua vida, você pode consertar. Hashem nos deu essa possibilidade de receber o perdão. Hashem quer o arrependimento. Os nossos profetas estão lotados disso, de mensagens dessas. Hashem quer o arrependimento. Hashem não quer matar ninguém. Hashem não deseja, como você mesmo disse, quer a morte de ninguém. Então, seja qual for a transgressão que alguém cometeu contra um amigo, contra o marido, contra a esposa, contra quem quer que seja, dá tempo de reparar. E faz parte da nossa vida essa reparação. Tem coisas que a gente faz, a gente repara em um dia. Tem coisas que nós vamos seguir reparando até o resto da nossa vida. E isso é a vida. Então, voltando à história do sapateiro, enquanto a vela está acesa, a gente pode ainda trabalhar. Enquanto ainda tivermos vida, podemos seguir consertando, seguir trabalhando, seguir melhorando a nossa vida e consertando nossas transgressões, as nossas falhas, as nossas burradas. Muito bom. Tá bom? Respondeu? Grave. Sim. Grave. Nós somos assim, o povo judeu. Torá. Vou colocar Torá. Como é que fica a pena de morte em relação à Torá? É favorável a Torá, a pena de morte ou não? Se você tiver juízes tão justos quanto tivemos os juízes do passado que possam julgar uma vida e um julgamento tão justo quanto eram os julgamentos do passado, e os juízes que eram juízes do passado, pode ser estabelecida uma pena de morte. Hoje, não temos condições praticamente de decretar uma pena de morte. Seja qual for a questão. Porque nós não temos nem justos o suficiente para avisar as pessoas, não temos um Beit Din capacitado, não temos testemunhos capacitados, não temos hoje. Hoje, a Torá ela ratifica a pena de morte. Um dia, no futuro, vai voltar a haver. Hoje, impossível ter pena de morte. Hoje, não. Hoje, não. Hoje, se tivesse pena de morte hoje, seria assassinato. Não seria pena de morte pela Torá, seria assassinato. Com certeza. Os nossos sábios, tanto que eles nem fazem... Se você analisar hoje em dia, em Yeshiva, em lugar nenhum estuda sobre isso, praticamente. E é um assunto que nem se comenta mais. Porque não temos condições. E ninguém está... É uma linha muito tênue. Tem noção do que é você assassinar uma pessoa, ter o sangue de uma pessoa em suas mãos?
Não é qualquer rabino que vai topar fazer parte de um Beit Din de pena de morte. Você está entendendo isso? E se ele julgar errado? Uma pessoa. Já falando hoje de uma situação onde existem 50%, 60% de homens Israel que transgride a Torá. Declaradamente. Tá bom? Declaradamente. Até mais. Como você julga todas essas pessoas por pena de morte? Se nem Hashem julga. Então, apesar de que a Torá ratifica a pena de morte, hoje está fora de cogitação. Tá bem? Vamos lá. Então, quando nós podemos então dizer que a gente executa, que a gente utiliza de fato o nosso livre-arbítrio? Nosso livre-arbítrio ele está nas possibilidades de cumprirmos a Torá. A possibilidade de comprar um kasher, mesmo que seja um pouco mais caro, eu falo, poxa vida, eu aqui na minha cidade é difícil comprar kasher, estou com pouco dinheiro, eu vou aqui comprar, aqui no açougue que eu conheço, aqui o cara que mata os frangos, ele corta a cabeça, tá tudo certo, e eu vou comprar dele mesmo. Ou eu vou que um frango sai por R$10, e lá em São Paulo um frango sai por R$25. Você acha que eu vou comprar o frango em São Paulo? R$25? É caro. Mas é o kasher. A gente volta para o princípio. Ninguém, no nosso caso, da maioria das pessoas que estão aqui, se não todas as pessoas, ninguém foi convidado a ser judeu. Não teve nenhum judeu testemunha de Jeová. Chegou lá na tua porta, você quer aceitar aqui o Shema Israel comigo? Ninguém chegou na tua porta do caso e falou, vamos fazer um Shema Israel. Alguém chegou aí? Ninguém. Então, se a decisão foi particular, foi pessoal, é uma responsabilidade muito maior. Muito maior. Fazer a coisa direito, como tem que ser feito. É caro? É caro. É caro comprar um tefilim, é caro comprar um carne kasher, é caro comprar as coisas, é caro ser judeu. Ninguém falou que ia ser fácil, ninguém falou que ia ser barato. Ninguém obrigou também. Quer ser judeu, quer comer kasher, quer guardar Shabbat. Ah, mas Rabino, meu trabalho. Então, então não converte. Trabalha, não converte. Quer converter, não trabalha. Procura outro trabalho. Come sadia, perdigão, não pode. Não pode, não é kasher. Não é kasher. Não é kasher. Ah, mas o fulano aprendeu. E aí eu vou falar de novo, vou falar em aberto. Não estou falando nada isso específico para ninguém, isso é aberto. Ah, mas fulano aprendeu a matar com um chorrete que passou aqui, ensinou e trouxe uma faquinha, e a gente corta com a faquinha. Que eu aprendi com a minha avó, que eu aprendi com a minha mãe, que eu aprendi com meu avô, com meu tio, com meus fulanos, todo mundo aqui. Não é kasher, não está comendo kasher. Não está comendo kasher. De novo, está comendo trefe, não é kasher. Não é kasher. Um chorrete de verdade, ele se compromete a todo ano repassar as leis de Shulchan Aruch completas. Ele se atualiza. Ele compra facas novas. Tem gente que está aí, eu conheço gente por aí pelo Brasil afora que está matando aí por internet. Você vê matando de carneiro, você vê matando frango por aí. Gente que não tem uma mínima experiência. Nunca vi descartar um frango. Nunca vi descartar um boi que matou num kasher. Desses chorretos tudo que a gente vê por internet. Nunca. Tá tudo kasher. E aí você vai num abate judaico, 10% não tá kasher, 10% é descartado. Quanto não, 15% é descartado. É caro, mas é kasher. Lídia. Funciona da seguinte maneira. Vamos lá. Quando a gente lê o Shulchan Aruch, quando a gente lê o Mishneh Torah, por exemplo, quando nós lemos o Mishneh Torah, o Shulchan Aruch, a lei ao pé da letra, você encontra lá dizendo, uma mulher pode abater, tá bom? Quando você lê o Shulchan Aruch, você vê a liberdade até mesmo de uma mulher abater. Quando você lê o Mishneh Torah, você fala uma pessoa estiver isolada, ela pode abater. Agora, vamos parar para pensar, de verdade. Quem que é essa pessoa que o Shulchan Aruch de Mishneh Torah está falando? Uma pessoa que nasceu judeu, porque não está falando para gente. Não está falando para o pessoal do Brasil, tá bom? Uma pessoa que nasceu judeu, que viveu numa comunidade judaica, que o pai dele aprendeu o abate, que a mãe dele aprendeu o abate, que ele está fazendo o abate.
A mulher viu o pai dela bater a vida inteira. Ela estudou Alahá. Olha as filhas de Rashi. As filhas de Rashi ensinavam a Torá Talmud para a comunidade dela. Essas pessoas podem abater. A gente não pode, é irresponsável falar que isso que a gente está lendo ali está sendo aplicado hoje em dia. Tá bom? Vamos tentar voltar para o nosso caminho, mas estão entendendo? Então é assim que funciona. Enquanto a gente ainda não passa por uma conversão, come o que pode comer. Depois que faz uma conversão, é outro caso. É outro caso completamente diferente. Não pode. Quem está comendo carne assim, saiba que está comendo treif. Saibam, eu não tenho o mínimo pensamento de dizer do contrário. Não se aprende a bater em 2 dias. Não se aprende a bater em 2 semanas. E quando ainda se abate, tem descarte. Tem animal que não está caché. Alguém aqui já viu alguém descartar um abate? Esses abates que fazem por aí? Como? Os animais são mágicos, que não tem nenhum doente. Os churretinhos são tão excelentes assim que não erram uma xerritá. Poxa vida, tem que trazer esses churretos para o povo de Israel aqui, que já estão sabendo mais do que os nossos. Não é assim que funciona. Não é assim. Não é assim. Tá bom? Então, nesses momentos como esses, é onde a gente utiliza o livre-arbítrio. Utiliza o nosso livre-arbítrio nas decisões difíceis do nosso dia a dia. A gente chegou cansado em casa e tem um amigo precisando descarregar uma compra lá embaixo, que acontece direto. Tem um vizinho nosso que ligava aqui direto. Então, eu chegava em casa cansado, ligava, tô com umas compras aqui para subir meu apartamento. E dá-lhe o Raul. E eu não ia, não. O Raul ia lá ajudar ele. E aí ia. Entende? Então, assim que funciona. É nesses momentos que a gente vê o dia a dia da nossa prática, é onde a gente pode executar o nosso livre-arbítrio. Poxa, eu não precisava fazer isso para esse cara, mas eu vou fazer, porque não estou fazendo pela Torá. E é um livre-arbítrio. Nesses momentos a gente vê o nosso livre-arbítrio. Tratado de Ketubot fala isso, fala assim. Estava lendo aqui hoje, achei isso muito bonito. É maior o que mostra o branco do que o que oferece o branco. É maior o que oferece o branco dos seus dentes, como um sorriso, do que aquele que dá o branco do leite para uma pessoa beber. Conseguiram captar qual que é a mensagem disso? Às vezes, tudo que nós temos a oferecer para as pessoas é um sorriso, uma palavra de carinho, uma palavra de apoio, uma palavra de poxa vida, melhora nisso, não se preocupa com isso. As pessoas querem escutar isso hoje em dia. As pessoas estão num mundo distante. O que tem que fazer para elas? Poxa vida, coloca boa, muito bem, fez muito legal, muito bonito que você fez. Obrigado pelo cafezinho que você fez, meu amor. Obrigado por isso. Sua comida estava deliciosa. Só isso. A gente às vezes pensa, tem que comprar um presente, tem que gastar isso. Não, aquele meu amigo lá e tal. Estava vendo o Shnetorá, do Rambam, e eu comecei a reparar em algumas coisas assim, que a gente vê no dia a dia, né? As pessoas têm que aprender a elogiar as pessoas. O Rambam, quando ele fala amará o teu próximo como a ti mesmo, sabe como o Rambam diz que tem que cumprir esse mandamento? Elogiando. Poxa vida, que camisa bonita que você comprou. Com certeza é nova essa sua camisa. Poxa vida, que pá bonito. Onde você trouxe esse pá? Poxa vida, que carro bonito que você comprou. Cola cavô. Entende isso? Poxa vida, como você está lendo melhor esse terrilim. Poxa vida, como você acordou cedo hoje para fazer isso. Poxa vida, cola cavô que você trouxe isso do mercado para mim. Entende? Às vezes as pessoas querem isso para isso. E esse elogio é o que faz toda a diferença. Eu tenho aqui um vizinho, não conheço ele, não converso com ele, não sei quem ele é. E eu estava comentando com a minha filha, né? A gente saiu esses dias, eu não sei que dia, foi quarta-feira passada para ir para uma reunião dela da escola. E eu passei com ele, o cara falou shalom para mim na rua, e eu indo com a Sofia, conversando com ela, assim, eu elogiei o rapaz, esse rapaz, não conheço ele. E ele sempre fala shalom. Um dia eu estava carregando uma estante pesada com meu irmão aqui perto, e ele passou perto. Vocês querem uma água? Eu vou lá no meu apartamento buscar uma água gelada para vocês. Vocês querem? Eu falei, não, obrigado, Todarabá. E ele sempre fala Shabbat Shalom feliz, sempre fala Shabbat Shalom com alegria.
Eu penso, esse é um cara bom, esse é um cara gente boa, esse é um cara que você fala assim, você sente nas atitudes dele uma pessoa boa, uma pessoa de coração bom. E aí você passa do lado de uma pessoa de cara fechado. Como é ruim isso? É ruim, a gente tem que expressar isso. Isso faz parte do nosso livre-arbítrio. Isso faz parte de executar o nosso livre-arbítrio. Cumprir a Torá com coisas simples. Não pode ser das coisas difíceis, tá bom? Deixa eu ver que hora que é aqui pra gente... Vamos lá, tem tempo ainda. Então nós temos uma dificuldade no cumprimento do nosso livre-arbítrio. A dificuldade no cumprimento do nosso livre-arbítrio, evidente, é o nosso Yetzer Hará, a nossa propensão para o mal, nosso desejo por fazer o mal, nossa propensão a sempre meter o pé no balde e fazer a coisa errada. O ser humano, ele é mais do que capaz de fazer tudo sozinho. Não precisa de demônio nenhum possuí-lo para ele poder estragar tudo. Somos nós capazes, em absoluto, de fazer dar tudo errado. Então nós temos uma luta constante com o nosso ser, conosco próprio. E apenas pelo esforço, muito esforço, que nós podemos, então, alcançar uma perfeição, alcançar uma correção, alcançar um ajuste de nossa vida. Ninguém nasce perfeito. E a gente comete muita transgressão, comete muita coisa errada, faz muita coisa errada mesmo. Hashem, então, quando ele vê que uma pessoa boa está fazendo coisas erradas, está fazendo coisas que não são propícias para ela, e Hashem ama essa pessoa, o que ele faz? Envia Isurim. Isurim são... eu ia falar maldição, mas não são maldições, são dificuldades. Hashem envia dificuldades para essa pessoa. Ele faz ela perder o emprego, ele faz o pneu do carro dela furar, ele faz ela pegar um resfriado atrás do outro, ele dá tudo errado, ele faz ele perder a carteira, ele ele bater o pé na quina da mesa, começa a fazer uma série de coisas como essa, são Isurim. Porque a pessoa para e pensa, o que eu estou fazendo de errado na minha vida? O que eu estou fazendo de errado na minha vida? Hashem envia Isurim. Hashem gosta tanto daquela pessoa que ele começa a enviar um atrás do outro. Até que a pessoa se dê conta e pare para pensar sobre sua vida. Esse é o caminho de que Hashem tem para demonstrar o seu amor. Tem aqui uma história muito bacana de um homem que vivia doente, vinha com muitas dores. E determinado dia, as pessoas que moravam perto da casa dele começaram a ficar e gritar: Hashem, o senhor se esqueceu de mim, Hashem? Hashem, por que o senhor se esqueceu de mim? E aí as pessoas ficaram preocupadas, se já tinha tanta dor, imagina agora, ele vai morrer. E correram lá perguntar o que aconteceu. Não, eu me curei, Hashem se esqueceu de mim, porque as dores que eu sentia, eu sabia que ele estava me amando, e que ele estava fazendo isso para que eu me consertasse. Agora eu não sinto nada. Ele se esqueceu de mim. Então existe uma ideia contrária dentro do judaísmo, de que sofrimentos, eles são por amor, não são apenas sofrimentos por você não está andando com Deus, então Deus te manda o desemprego. Pelo contrário, ele serve para que a gente busque uma reflexão pessoal, ele serve para que a gente busque uma melhoria pessoal. Tem um amigo nosso que ele foi trocado de cargo recentemente, e eu falo, poxa vida, o que acontece comigo? Eu falo, porque Hashem ama. Simples assim, Hashem nos ama, e Hashem nos manda os Isurim. Os Isurim servem para que a gente possa sentir o amor dele, sentir que a gente está fazendo alguma coisa, ele precisa consertar, ele é a maneira. É a maneira que ele tem de fazer com que nós nos sintamos queridos. Tem aqui uma história muito bonita que eu quase chorei a hora que eu li. Deixa eu achar ela aqui para vocês. Tinha uma senhora que morava no Irã antes de 1981. Ela chegou em Israel em 1981. Ela se chamava
Miriam Eden. Ela escreveu um livro chamado It's All a Gift. E nesse livro ela conta um pouco sobre a sua história. Ela morava no Irã. E quando o governo se tornou religioso, ele começou a oprimir muitos judeus. Muitos judeus. Eles tinham uma vida muito boa, uma vida cheia de fartura, uma vida de viagens para o exterior, uma vida toda cheia de fartura. Quando os califas, se eu não me engano, subiram para o poder, o marido dela foi assassinado na loja dele. Então eles entraram na loja dele, mataram ele, assim, ele estava associado com o governo anterior. E aí ela se viu numa situação de que os próximos seremos nós, porque eles tinham muito dinheiro, muita fartura, muito tudo. E ninguém podia sair do Irã, porque era um governo autoritário. Então os judeus iam morrer ali. E ela tinha muitas posses. Ela não poderia pedir para sair do país, porque eles iam negar. Iam saber que ela ia tentar fugir e iam matar ela. Não podia fazer malas, porque os vizinhos iam ver ela fazendo mala, saindo com malas, iam denunciar, iam matar ela. Ela soube que tinha um atravessador de pessoas que pegavam os judeus e atravessavam pelo deserto até chegar em determinado lugar, onde tinha os assentamentos judaicos. E aí ela encontra um atravessador desse, junto que ela tinha de joias, dinheiro, alguma coisa, e paga metade desse dinheiro para o atravessador, para levar ela e os filhos. Sai do meio do dia, como quem vai para o mercado, pega os filhos todos, põe dentro do carro, sai, encontra o atravessador e deixa tudo para trás. Deixa casa, deixa bem, deixa conta, deixa tudo. Com um pouquinho de joias que ela tinha, um pouquinho de dinheiro que ela tinha e vai. No meio do caminho, as coisas começam a ficar difíceis, né? E aí eles começam a chorar, a criança chora. Ela tinha uma bebê de 3 anos e outros filhos. E o atravessador começa com armas, né? Se vocês não saírem daqui, se vocês não se andarem logo, eu vou dar um tiro na cabeça de vocês, vou deixar vocês aqui. E gritou, e gritava com elas o caminho inteiro. E aí subia a montanha em cima de camelinho. E vai. E chega um momento onde foram atacados, foram assaltados por outros pessoas da região que assaltavam os viajantes e levaram o restante de tudo que ela tinha. Aí ficou ela e os filhos. E o atravessador levando ela, colocando pressão, com arma. Vocês vão ficar aqui para trás, se vocês me atrasarem, eu vou matar vocês. Vou dar um tiro na cabeça de vocês. E ela foi. Em determinado ponto eles perderam os sapatos e tiveram que atravessar uma área muito pedregosa, saía sangue dos pés. Quando não bastasse tudo isso, chegou numa pontinha entre um desfiladeiro, cordinhas assim, e ela fala no relato que as cordinhas mal pareciam sustentar-se a si próprias. E o atravessador fala: vocês vão agora, eu vou matar vocês aqui, já vou voltar para trás, e vocês vão morrer aqui, eu não tenho mais nada com vocês. E ela tinha uma filha de 3 anos, e ela falou que abraçou a filha no colo e foi atravessando ali a pontinha, atravessando devagarzinho. O atravessador falou: vai logo e vamos, que nós estamos atrasados, que eu tenho que voltar, e etc. E com arma, e impressão. Tanto foi, depois de quase um mês de trajetos a pé por meio das montanhas, ela chegou no acampamento judaico. E aí, quando chega nesse acampamento judaico, o atravessador vai entregar eles, aí ele pega e fala assim: agora eu tenho que pedir desculpa para vocês, porque eu também sou um judeu como vocês. E se eu não tivesse feito toda essa pressão contra vocês até aqui, com certeza vocês não teriam conseguido. Aí ele abraça todo mundo e volta embora para buscar mais pessoas. Então nós vemos que às vezes o sofrimento que a Hashem envia para nós no meio de nossa vida, eles não são por mal. Eles são para que nos dê força e que nos faça chegar onde a gente tem que chegar. Sem esses sofrimentos, a gente estaria em outro lugar, com certeza. Então, os sofrimentos que a Hashem manda para nós não são sofrimentos de maldade, são sofrimentos de amor. E nós podemos entender e analisar a nossa vida, evidente, depois de muito tempo que a gente passa por determinados sofrimentos, determinada pressão, como eles foram bons para nós. Enquanto a gente está no meio da cadeia, no meio da cela, como foi com Yosef, ele não percebe a bondade de Hashem estar na cadeia. Ainda que essa cadeia seja de 12 anos, 16 anos, a gente não entende. Quando a gente está imerso no sofrimento, a gente ainda não consegue entender. A gente tem que confiar. Tudo que a Hashem causa para nós é para o nosso bem.
Ainda que estejamos sofrendo, o que nos liberta desse sofrimento é a confiança em Hashem. Hoje a gente não entende. Daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, a gente vai olhar para trás e falar, o Hashem que eu sofri aquele tanto. Se não fosse aquele sofrimento, hoje eu não estaria aqui. É o mesmo caso, a mesma situação. Hashem, ele nos acompanha com esse bisturi. E agora nós temos um outro sistema de sofrimentos que Hashem nos envia, que algumas pessoas já comentaram aqui, que é os sofrimentos por expiação. Às vezes, nós cometemos de fato algumas coisas ruins na nossa vida e Hashem precisa nos enviar um determinado tipo de expiação. Temos que ter consciência de que Hashem é um juiz justo. Baruch Dayan Haemet. Ele é um juiz justo. E ele vai entregar o pago de cada coisa no seu devido preço. Se nós cometemos algumas transgressões, nós vamos pagar por elas. Algum dia, em algum momento. Ainda que nos arrependamos, Hashem nos perdoa. Porém, nada sai limpo. Assim, não é assim. Você entra num bar, come e fala, obrigado aí, saindo fora. Não, você entrou, você comeu, você vai ter que pagar. Seja com o dinheiro que você tem em mãos, seja lavando os pratos, mas você tem que pagar. Assim é a nossa vida com Hashem. Nós cometemos algumas transgressões, e essas transgressões, nós temos uma opção de pagar no Olam Rabá, no Gehinom, vamos dizer assim, ou pagar aqui em vida. Os sofrimentos que nós recebemos em vida aqui, eles são muito menores do que nós receberemos no mundo por vir. Muito menores. A gente cometeu aqui, a gente paga aqui, está paga na hora. A gente não acumula juros para o pagamento futuro. Então, Hashem nos envia agora determinados Issurim, em uma medida muito menor, de forma muito menor, divididos em diversas prestações, para que expie os nossos pecados. Nós temos que ter confiança em Hashem. A confiança de que Ele é um juiz justo. A confiança de que nós estamos usando o nosso livre-arbítrio para fazer uma coisa boa. De que nós estamos dando o nosso melhor para Kadosh Baruch Hu, o nosso melhor para melhorar a nossa Neshama, o nosso melhor para o desenvolvimento da nossa vida, o nosso melhor para o desenvolvimento do nosso meio. E tendo essa consciência de que estamos, de fato, dando o nosso melhor, podemos confiar que receberemos, então, o bem que Ele tem guardado para nós, que é o Olam Rabá. A vida onde poderemos desfrutar da sua bondade. Alguma pergunta até aqui? Então, nós podemos agora entender todo um plano que a Kadosh Baruch Hu tem entre pagar o bem com o bem e pagar o mal com o mal. O bem, ele é relativo para nós. E o mal, ele também é relativo para nós. Pode ser muito mal ganhar numa Mega Sena para nós. Não é mesmo? E pode ser muito bom você bater um carro de leve. Pode ser muito bom você pegar uma doencinha. Um resfriado, uma dor de garganta, pode ser muito bom. Nós parecemos um pouco loucos pensando dessa maneira. Mas, de fato, é assim que nós entendemos o amor de Hashem. É assim que nós analisamos o amor de Hashem em nossas vidas. É assim que nós vemos que ele causou em toda a história do judaísmo. Nós vemos o que aconteceu com Yosef. Nós vemos o que aconteceu com Jacob. Nós vemos o que aconteceu com Abraão. Com toda a nossa história, nós vemos o andar de Hashem, o manejar de Hashem. Se confiamos que ele esteve no controle até hoje, por que duvidar de agora para frente? Por que duvidar e se desesperar e ficar ansiando por uma coisa que
talvez nunca ocorra. Não. Nós temos que receber o bem de Hashem com bem e o mal também com bem. Tá. Bem? A nossa dívida, conforme o senhor disse, Hashem, bendito seja, nos concede a condição de pagar em prestações. Uma dessas condições de prestação envolve a reencarnação. Veja bem, a reencarnação ela não é um dogma dentro do judaísmo. Ela não é nem provável dentro do judaísmo. Entende? É uma hipótese. É uma hipótese que nós não temos como provar que ocorre. Temos que partir desse princípio. Não há como provar que ocorre. Mas eu acredito. A gente pode acreditar em muita coisa e essa coisa não existe. A gente pode acreditar em extraterrestre. Extraterrestre não existir. Eu posso acreditar em Papai Noel. E Papai Noel nem por isso vai existir. Entende? Eu posso acreditar em reencarnação. E nem por isso a reencarnação vai existir. A minha opinião é que pode acontecer, mas como pode, também não pode acontecer. Se a Hashem quiser fazer, ele vai fazer. Se ele não quiser fazer, não vai fazer. O que nós não podemos fazer é criar todo um sistema de crenças baseado nisso. Não posso pensar que eu estou sofrendo porque eu errei na minha vida passada, e aí eu vou sofrer até o fim da minha vida para pagar o que eu fiz na vida passada. Longe disso. Ou, essa pessoa, ela... eu não vou dar conta de pagar nessa vida. Deixa que na minha vida próxima eu faço isso. Não. Essa é a vida que a gente tem, essa é a vida que a gente deu. É a vida que a gente recebeu. É a vida que a gente tem para fazer o que tem que fazer. Tudo que a gente faz nessa vida, a gente paga nessa vida. Tudo que está acontecendo nessa vida, devemos entender que foi por essa vida. Absolutamente. Quando nós entendemos, quando nós lemos pelas palavras dos nossos sábios, em alguns momentos onde uma pessoa é uma continuação da vida de outra, nós não devemos entender como é a visão espírita da reencarnação, tá bom? Então, quando nós falamos, por exemplo, que Adão e David, eles tinham a mesma alma, vamos dizer assim. Quer dizer que a mesma forma com que Adão se arrependeu, teve a condição de se arrepender verdadeiramente de uma transgressão que ele fez, David também foi conduzido da mesma maneira, ele teve a mesma conduta espiritual que Adão Rishon, e ele se arrependeu igual também. Da mesma forma que o arrependimento de Adão Rishon foi verdadeiro, quando David se arrependeu também foi um arrependimento verdadeiro. Então, quando nós não devemos ler literalmente as palavras dos nossos sábios, eles falam em parábolas, porque a gente entenda e absorva e reflita sobre essas palavras. Se fosse para entender papo, nem tão sábios talvez fosse. Então, todas as palavras dos nossos sábios, elas nos chamam à reflexão. Todas nos chamam à reflexão. Tá bom? Se não chamarem para reflexão, não são tão sábios assim. Tudo que eu falei aqui hoje não é para vocês falarem, entendi tudo, obrigado, Rabino, desligou aqui, acabou. Tudo que eu falei aqui hoje é para sair daqui e ficar, pensa, poxa, Rabino falou aquilo, é verdade mesmo. Rabino falou aquilo, olha, você tem que melhorar isso. Essas nossas palavras são para isso. Na nossa vida é frustrante. Então, quando nós vemos a questão da reencarnação, a gente não tem que contar com o ovo no cesto. Esse ovo no cesto a gente não pode contar. Por quê? Se a gente contar com esse ovo no cesto, e se não for assim? E se não tem essa reencarnação aí? E se você não você está achando que você sofre por uma reencarnação passada, e você não está vendo o que você está fazendo de errado na sua vida hoje? Ou... eu acho que as pessoas confundem, Rabi, esse negócio de reencarnação com o Tikkun. O cara está fazendo Tikkun da vida passada, mas pode ser simplesmente dessa vida. Na minha opinião, é sempre dessa vida, Eliel. É sempre dessa vida. É sempre dessa vida. Dessa vida. Ninguém nasceu, alguém aqui... Vou fazer uma pergunta, se tiver alguém aqui, por favor, me corrija, tá bom? Mas alguém aqui é santo 100% de forma que não tenha nada para pagar? Se alguém aqui for santo 100%, que não tenha nada para pagar nessa vida, eu juro que eu me desculpo. Mas se alguém aqui, porventura, cometeu alguma transgressão, que tem alguma coisa para pagar, então não tem como, né, gente? O que a gente fez nessa vida, a gente tem coisa para fazer, a gente já tem conta suficiente para pagar nessa vida, por isso que acumular conta de vidas passadas, eu estaria num prejuízo imenso nessa história. Entende?
Então a gente tem que pensar na nossa vida hoje. Nossa vida é hoje, é aqui e agora, achamos dessa vida. Temos que fazer o possível para corrigir o que não nessa vida. Contar com a vida passou. Enquanto a vela estiver acesa. Enquanto a vela estiver acesa, ainda dá tempo de trabalhar. Enquanto a vela estiver acesa. Então é Tomar isso. cuidado para não vir um ventinho miserável e apagar ela. Ai de quem deixa essa porta aberta, né? Então é isso, é assim que funciona. A nossa vida é uma dádiva dada por Hashem. Uma dádiva que a gente tem que acordar todo dia e pensar, poxa, Hashem que eu tenho essa minha vida, e agradecer a Hashem por essa vida. Agradecer de verdade. Olhar para as crianças, para os filhos, para quem tem filhos. Baruch Hashem, eu tenho filho. Quem não tem filho, olha para a esposa, para Baruch Hashem, eu tenho esposa. Quem não tem esposa, acorda para Baruch Hashem, que eu saí aqui, saí andando aqui para a rua. Quem não pode andar, fala Baruch Hashem, que eu estou respirando. Baruch Hashem, que tem essa árvore bonita que eu estou vendo. Apreciar, eu tenho falado, todos os filmes têm falado, apreciar a criação. Apreciar o mover de Hashem nessa criação. Entende? Agradecer a Kadosh Baruch Hu por cada instante. Então, isso é o nosso tafkid, a nossa missão. Agradecer até pelo tikkun. Agradecer até pelo sofrimento. O Rabbi Nachman de Breslov tem um ensino muito bonito sobre isso. O ensino dele é uma pessoa que está sofrendo, e ele fala, poxa vida, como eu estou sofrendo, como a minha vida está difícil, como está tudo muito difícil. Aí vem a Hashem e diz, você acha que a vida está difícil? Vou mostrar o que é ser difícil. E vai e faz mais difícil. Uma pessoa que tem uma vida difícil, fala, Baruch Hashem, como a minha vida é boa. Baruch Hashem, como isso é bom. Baruch Hashem, como isso é bom. Aí Hashem olha para essa pessoa e fala, você acha que isso é bom? Eu vou te mostrar o que é bom, então. E aí Hashem vai e causa o seu bem para a pessoa. Uma pessoa que só vê coisas ruins, com certeza vai acontecer coisa ruim na vida dele. Uma pessoa que até as coisas ruins dele vê como coisa boa, para essa pessoa só vai acontecer coisa boa na vida dele. Aí esse é o nosso livre-arbítrio. Optar sempre pelo bem, optar sempre por fazer o bem. Por quê? Hashem, no final das contas, vai nos julgar até o nosso íntimo pensamento e vai fazer com que nós paguemos o bem, recebemos a recompensa pelo bem e que paguemos pelo mal. Baruch Hashem, esperamos, Bezrat Hashem, que paguemos em vida essas coisas más. Esperamos. Então é isso. Desculpa, gente, hoje ter feito um pouco mais tarde, tá bom? Não gosto de dar, mas vocês sabem como a vida nossa é difícil. Então, no domingo que vem, nós seguiremos com o 12º princípio. Estamos quase acabando. E espero que todos estejam aqui no 12º princípio. Provavelmente o 13º nós vamos estender para 2 aulas. Eu queria fazer o 13º bem amplo, falando sobre a ressurreição dos mortos, falando sobre o Olam Rabá, explicando um pouquinho mais sobre essa parte. Ou talvez concluamos em uma aula e façamos depois disso uma aula explicando um pouquinho mais sobre os últimos dias, que eu sei que são dificuldades, pensamentos que as pessoas às vezes têm curiosidade, que nós não abordamos no último ano que nós tivemos de Shurim. Tá bom?